Olá, irmãos queridos do canal Fim dos Tempos Oficial. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Uma ótima noite, irmãos. Eu vim gravar o vídeo aqui para vocês, mesmo muito triste, um pouco abalado, porque faleceu alguém que eu conhecia, né? Uma trans lá do meu passado, assim, quando eu vivia no mundo trans. E aí eu fiquei muito triste, me abalou muito. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu fiz um vídeo lá e, enfim, acabei me emocionando muito, minha cabeça chega a estar um pouco doendo porque eu chorei bastante. Porque nós que temos amor no coração, nós temos sentimento para com o próximo, com a dor do próximo. Quando alguém falece, né, irmãos, ainda mais de maneira trágica, como morreu a Lara, né, faleceu da forma que eu postei para vocês, e aí a pessoa morrer com 5 tiros, né, tá nos sites aí, nos jornais do Espírito Santo, e também eu acredito que no Brasil todo a notícia. Aí alegaram que por causa de um barbeador que ela estava na mão, e aí mataram com 5 tiros, sendo que, enfim, a matéria tá ali bem claro o que os moradores falaram e o que a mãe da Lara falou que aconteceu. E eu acredito, sim, que o motivo não tenha sido esse. É triste, mas é triste, irmãos, misericórdia. Eu vou cantar aqui para vocês um hino assim. Há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Então, no Calvário, Jesus mostrou, não era ninguém da minha família, era uma trans, mas era uma alma preciosa para Deus, e Deus amava muito, amém? E ali se foi, de forma triste, trágica, covarde e cruel. E não basta ser um filho seu, um tio, um esposo, um pai, uma mãe, para você sentir a dor daquela pessoa, a dor daquela família e se sensibilizar com a morte daquela vítima, daquela pessoa. Mas a Bíblia já fala que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. Então, irmãos, nós sabemos que estamos sim no fim dos tempos, ok? E aí eu vou ler para vocês aqui. Primeiramente, muitas pessoas podem perguntar: irmãos, vem cá, Deus mata? É Deus quem mata as pessoas? Não, irmão. E também outras pessoas que não são evangélicos que assistem o meu canal. Não, não é Deus que mata as pessoas. Acontece em casos específicos de Deus realmente matar, exterminar? Sim, eu vou dizer para você em quais casos Deus pode agir dessa forma, amém? Mas mostrando para você dentro da palavra que não é Deus quem mata, não. Primeiro, é o diabo que tem a intenção de ceifar vidas. Quem tem prazer na morte do ser humano sem Deus é o diabo. Porque na Bíblia fala que Satanás, na palavra do Senhor, fala que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Então, certo e claro que Jesus não tem prazer na morte de ninguém. E não é Deus que mata as pessoas. Ok? Vamos ver aqui dentro da palavra, rapidamente, que eu tenho algo muito importante para revelar. Um sonho que eu tive. Vocês vão me ajudar, como eu estou muito abalado, muito mesmo. Eu quero que os irmãos que têm o dom de discernimento de sonho me ajudem a discernir esse sonho que eu tive. Deus fala muito comigo em sonho, mas a minha cabeça está doendo muito, irmãos. Eu não estou tendo condições nem de parar para pensar muito, que eu estou muito abalado mesmo, porque é triste, né? Por mais que seja uma pessoa distante de mim, mas quando a gente sabe que qualquer pessoa morre, a gente dói o coração, né? Romanos capítulo 8, capítulo 6 e versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, não é Deus quem mata as pessoas, não. Quem disse isso é mentira, tá? Que Deus é cruel, que Deus é carrasco, não. É mentira do diabo para tentar colocar a imagem de Deus como se fosse um cruel, mas não. O que mata as pessoas é o próprio pecado delas que levam à morte física, ok? A morte, morreu mesmo, a carne, a matéria, e a morte espiritual, que é a pior. Essa é a pior morte. Quando a pessoa morre sem aceitar Jesus, sem entregar a vida a Jesus Cristo e vai para o inferno. Então, aqui em Provérbios também diz, para vocês verem, que não é Deus que mata porque Deus é cruel, porque Deus é ruim, não. Ok? Há Provérbios capítulo 15, capítulo 14 e versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, aqui está claro na palavra do Senhor que é o próprio homem, o ser humano, quem procura o caminho da morte, quem procura através, né, irmãos, de tudo que eu falo aqui. Pessoas que vendem droga, pessoas que vivem uma vida promíscua, profana, que não querem nada com Jesus e vivem a vida por viver, sabe? Vivem por viver a vida. Assim, de maneira, no pecado, de maneira pecaminosa. E aí, acabam morrendo no pecado. E aí, quando morrem sem Jesus no pecado, vão para o inferno. E na Bíblia fala que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Está em Ezequiel 33:11, diz assim: vivo eu, diz o Senhor, convertei-vos dos seus maus caminhos. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva, e não morra. Então, Deus está claro ali em Ezequiel também. E aqui em 2 Timóteo, ok? Então, deixando claro para vocês, o profeta Gleison, mas em que situação, então, Deus pode matar? Deus matou na Bíblia? Em quais situações que Deus matou? Como Sodoma e Gomorra, na situação ali da Arca de Noé, na passagem de Noé. Vê que com Jonas ali, na cidade de Nínive, o pecado... Nínive, era uma cidade. Ó, na cidade de Nínive, o pecado aumentou. Ele foi tão grande que Deus se irou. Deus ira. O ser humano consegue irar, deixar Deus irado, como está deixando nos dias de hoje. Estou sentindo, irmãos, claramente Deus tem falado comigo, como eu falei que Deus vai abalar essa terra, e Deus vai abalar a terra mesmo de uma forma muito triste, muito terrível, tá? Então, na cidade de Nínive, o pecado aumentou. Ele foi tão grande que Deus se irou e Deus resolveu a cidade destruir. Mas antes de destruir, enviou Jonas ali para dizer ao povo para eles se arrependerem, senão aquela cidade Deus ia desfazer. Então, Deus desfaz sim, tá bem? Em Sodoma e Gomorra, Deus avisou antes de destruir, sempre Deus avisa, ok? Então, existem casos o qual a pessoa provoca a ira de Deus. Existem casos também que Deus mata, por exemplo, eu estou fazendo a obra, você está fazendo a obra, e alguém tenta impedir a obra de Deus, aí nesse caso também, Deus permite que a pessoa que está tentando atrapalhar a obra de Deus na vida do outro, desça a sepultura e morra. Nesses casos também, Deus permite, Deus mata, quando está atrapalhando a obra de Deus. Amém? Impedindo. Tu tá fazendo a obra de Deus, fazendo a obra do Senhor, e eu, por exemplo, eu tô tentando impedir, te caluniando, te difamando, se levantando contra você, fazendo tudo quanto é tipo de coisa pra ti. Aí Deus mata você. Deus permite que a pessoa morra. Por quê? Por causa da obra que ele tem na tua vida e na minha. Aí Deus permite sim, Deus mata. Nesses casos, você pode ter certeza que Deus mata sim. E no caso, como Sodoma e Gomorra, Nínive, ali, né, a situação de Noé e tal, que avisou. Por quê? Por causa das abominações e do pecado que chegam como carniça, com mau cheiro ao trono de Deus, conseguem irar ao Senhor, com a abominação também na palavra do Senhor. Deus está fazendo me lembrar agora que também a idolatria é algo que faz Deus se irar muito. Você fazer outros ídolos e adorar outros deuses.
foi o que aconteceu na Bíblia, em muitas passagens da Bíblia, onde Deus matou, onde Deus destruiu, foi por quê? Por causa do pecado da idolatria. É um dos pecados que Deus abomina, tanto que na palavra do Senhor diz que ele não divide nem o louvor e nem a adoração dele com ninguém. Ok? Ele não divide, nem o louvor a outros deuses. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, nesses casos específicos, sim, quando consegue irar a Deus, a abominação é tão grande como está sendo nos dias de hoje, que aí, irmãos, Deus, assim, nesses casos, Deus mata. Mas fora isso, não. Deus é misericordioso. Veja, tantas pessoas que fazem milhões de coisas aí de errado e não morre assim de uma hora para outra. Não morre de uma hora para outra. Mas, se não se arrependerem, vão morrer sim e vão perder a vida eterna. Mas de uma coisa eu te dou certeza, eles pagam tudo de mal que eles fazem. Não saem da terra sem pagar o que eles fizeram. E também, o pior de tudo é a condenação eterna depois que morre. Se morrer dessa forma, já vai direto para o inferno condenado, amém? Já vai direto para o inferno, ok? E aí, é triste, não, irmãos? É bem triste isso, saber que Jesus não mata, não. Mas só mata nesses casos mesmo, como a abominação tá tão terrível, igual no Rio de Janeiro aí, outros estados, com a idolatria. A idolatria é terrível. O povo cultuando demônios, né, colocando o demônio no globo da terra. Tudo isso aí são pecados terríveis, que esses pecados aí conseguem irar a Deus de uma forma tão terrível que aí sim Deus permite coisas na terra, furacão, tsunami, terremoto para destruir. Deus pode até acabar com a cidade como ele fez com Sodoma e Gomorra. Nos dias de hoje, Deus pode também exterminar uma cidade. Por quê? Por causa daquela esculhambação que estão fazendo lá, como fizeram no Rio, em Salvador e outros estados. Carnaval, colocando o demônio em primeiro lugar, cultuando demônios, Exus, que eles chamam de santo, mas é tudo demônio. E aí, consegue irar Deus, Deus fica irado e começa a permitir um monte de coisa terrível acontecer na Terra. Terremoto, tragédias. Por quê? Porque o diabo, que eles estão chamando o diabo, aí o diabo vai vir e vai destruir a Terra, vai fazer um monte de coisa. Aí Deus permite o diabo bagunçar com a Terra, já que eles estão cultuando e chamando pelo diabo. Como eu sempre digo, tem que chamar por Deus. Se chamar por Deus e pelos anjos do Senhor, você vai ter paz e longos dias. Mas se você começar a idolatrar, cultuar e chamar pelo cão, o diabo vai ir e vai causar destruição. Que na Bíblia fala que ele só veio para matar, roubar e destruir. Se no carnaval você coloca os demônios no globo e cultua e adora aqueles demônios vão chegar na cidade, né, e vai destruir a cidade. Na Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Você está chamando os demônios? Está cultuando o demônio? Está adorando o demônio? Pois saiba que ele vai chegar até você e quando ele chegar, ele só vai causar na tua vida destruição. Tá? Aqui, irmãos amados e queridos, também em 2 Timóteo, eu fiquei muito surpreso com a morte da Lara. Quando eu postei no meu Instagram, não houve repercussão. Você pode observar que aqui na Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, tá? E versículo 2 e 3. Capítulo 3, versículo 2 e 3. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, isso nos últimos dias, no fim dos tempos, agora que nós estamos no fim dos tempos. Jesus está voltando. Então, fala que haverá homens assim, amantes de si mesmos, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Perdeu afeto, perdeu amor. Morreu a pessoa? É trans, é gay. Não tem problema não, morre lá. Amanhã faz 2 dias que morreu. Não se importa. Não sofrem mais com a dor do próximo. Não existe mais isso. Tá triste a terra. Triste. Mas aí virão dias terríveis. E aí, irmãos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém? Vou parar por aqui para contar para vocês
o que eu tive na madrugada, irmãos, antes de acordar e saber da notícia da morte da Lara, vocês sabem que eu moro de aluguel, ok? Então eu estava num lugar, parecia ser a casa da minha mãe. Amém? Me ajudem nesse mistério aí, por favor, que eu não tenho condições, realmente, estou bem assim abalado, não tenho condições nem de pensar muito hoje, estou bem triste. Já chorei, misericórdia. Hoje o dia inteiro foi chorando, porque eu fiquei triste com a morte dessa pessoa, que eu misericórdia, né? Deus console o coração da mãe. Eu estava na casa, parecia a casa da minha mãe. E aí, eu queria mudar da casa, sair da casa. Eu estava numa casa de aluguel que parecia ser a casa aqui que eu moro, ok? Aí, eu queria sair da casa. Aí forjaram uma mentira contra mim, uma calúnia. Eu vi a pessoa, falou assim, você vai sair da casa, mas para você sair da casa, você tem que pagar o mega ré, o aplique que você tá devendo. Aí eu falei assim, ué, mas eu não tô devendo aplique nenhum, eu não sou trans, né, irmãos? Eu sou um servo de Deus, um servo do Senhor. Aí no sonho, Deus fala muito comigo em sonho. Aí eu falava assim, meu Deus, mas eu não tô devendo aplique. E o aplique tava dentro dessa casa. Eu queria sair da casa, ok? Era como se eu quisesse sair daquela casa do aluguel que eu morava, como essa aqui. E aí a pessoa me caluniava. Falava que eu poderia sair sim, mas só se eu pagasse o aplique que eu estava devendo. Um aplique de cabelo. Falei, mas eu não devo aplique nenhum. E eu vi que era uma armadilha, uma cilada. Como se eu vi que era um planejamento ali, sabe, irmãos? Eu vi que era uma cilada mesmo, uma armadilha contra mim. Eu fiquei. Aí quando eu olhei pelo muro da casa, vinham dois homens e davam uma droga, colocavam uma droga, como se forjando. Uma cilada mesmo, uma mentira. Forjando drogas pra me incriminar. Aí botava droga assim, aí eu peguei, olhei pro lado, e quando eu olhei pro lado, eu vi, aí minha mãe chegava nessa casa, aí vi um homem do portão, assim, bem forte, andando pra mim, assim, com a cara de mal, um homem alto, forte, e vinha em direção a mim, aí eu chorei, eu falei, de novo, meu Deus, falei, meu Deus, não aguento mais, tanta calúnia, meu Deus, mais essa, Jesus. E aparecia na casa que eu morava de aluguel, eu queria sair da casa de aluguel, e aí havia forjaram essa situação comigo. Forjaram essa situação de... Era tudo mentira, era armadilha, era tudo armação. Aí o homem chegava, aí eu pegava e saía, e depois esse homem entrava e ficava com medo desse homem. Aí eu falei, meu Deus, de novo, mais essa, Jesus. Ai, comecei a chorar, ai, Jesus. Era uma armação, uma cilada. Planejaram. A dona da casa, minha mãe estava pelo meio do sonho também, com a dona da casa que eu estava morando. E aí aquela confusão, irmãos, no sentido de armadilha contra mim. Armadilha contra mim. E aí, querendo que eu pagasse, só sai da casa, você só vai mudar da casa quando você pagar o aplique. Eu falei, que aplique é esse, gente? Que aplique é esse, irmãos? Que eu não uso aplique? A mulher só deixava eu sair da casa se eu pagasse o tal do aplique, mas eu não uso aplique. Aí eu, meu Deus, aí esse homem vinha em direção a mim, aí eu via alguém colocando por cima do muro uma droga assim pra me incriminar. Uma droga, eu vi um pacotinho assim de maconha colocando por cima do muro como se fosse forjando pra mim, pra me incriminar inocente. Era mais ou menos isso. Aí eu pegava e saía e ia embora, eu não sei, depois eu não tava mais naquela casa ali, e as minhas roupas ficavam na casa da minha mãe. As minhas roupas ficavam guardadas na casa da minha mãe. Eu conseguia sair daquela situação ali, falava assim, aí eu deixava minhas roupas, quando no sonho, eu via minhas roupas guardadas na casa da minha mãe. Eu falei, que mistério é esse? Na casa da minha mãe. E eu sumia. E as roupas guardadas lá. E aí, quando eu acordei, minha amiga trans deu a notícia dessa trans que morreu de forma covarde. Parecia ser ali uma armadilha, eu senti que era uma armadilha ali. Dá pra ver que foi uma coisa assim, forjada ali, uma morte. Né, irmão? Aquela morte ali, tá claramente que foi execução. Uma coisa forjada. Foi claro, dá pra ver que foi bem claro ali. Entendeu? Porque forjando a situação contra mim. Aí depois eu soube da notícia da morte da trans. Aí falaram que com barbeador, matou ela com 5 tiros e ela tava com barbeador na mão. Uma coisa, uma mentirada naquela morte da trans. O que vocês acham, irmãos? Vocês acham que bate com Aí as roupas ficou na casa da minha mãe. E a trans morreu. Quem sabe as roupas da trans, da Lara, ficou na casa da mãe dela. E Lara foi embora, morreu.
Eu não consigo, irmão. Minha cabeça tá mil. Me ajudem a esse sonho, por favor. Que eu não entendi bem, não. Minha mãe tava pelo meio. Ok? E aí, era forjado. Tudo aquilo ali era forjado. A droga por cima do muro. O aplique, o mega hack que eu tinha que pagar. Senão não poderia mudar da casa que eu estava de aluguel. E tudo eu via que era forjado pra me incriminar. E aí eu chorava e falava, Jesus, mas isso... Ô, Senhor, não aguento tanta calúnia não, tanta coisa, difamação não, Jesus. E eu acordei, primeira notícia que eu recebi foi da morte de Lara. Primeira notícia. E as roupinhas minhas ficavam na casa da minha mãe guardada. E as roupas da Lara certamente devem estar na casa da mãe dela, né, guardada. Não sei, irmãos. Me ajuda aí. Deus abençoe vocês. E o povo não tá nem aí, viu, pra morte das pessoas. Eu não vi repercussão, ninguém sente mais a morte de ninguém, irmãos. Ninguém sente mais. Na Bíblia fala que ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Se esfriou. Triste, o amor das pessoas se esfriou. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.